Um pouco mais, né, da sua visão em relação a empresas. Queria até aproveitar e fazer uma pergunta que estava aqui no nosso chat sobre Banco Inter, né? Queria entender um pouquinho da sua visão em relação à Inter. Não sei se você acompanha de perto aí. O último resultado, né? O banco saiu do lucro, acabou registrando prejuízo. O cenário de juros alto, você acredita que pode ter pesado para a empresa, né? Já que a gente está falando também em juros, perspectivas aí de alguns setores que são muito impactados. Já aproveito essa pergunta aqui do nosso telespectador sobre Inter e trazer aqui para você a sua visão e também os desafios que você enxerga aí para o setor como um todo. Paulo, eu acompanho o Banco Inter, sim, inclusive desde o IPO. Eu acompanhava mais de perto, até recentemente, faz uns 3 a 6 meses que eu não estou olhando mais tão de perto. Mas o resultado do último trimestre, para quem olha um pouquinho mais no detalhe, vai ver que não foi tão ruim assim, porque eles tiveram um efeito não recorrente advindo de marcação a mercado dos títulos de renda fixa que o banco possui. Então a gente teve a alta de juros e 2, a deflação. Esses 2 itens fizeram que eles marcassem um prejuízo relativamente relevante, se não me falha a memória, o valor está na ordem de 50 milhões, tá, nesse trimestre por causa desses efeitos. Naturalmente, você não espera que a taxa de juros continue subindo acima da expectativa de mercado e que continue tendo deflação nos próximos trimestres. Então, em teoria, era para ter dado um lucro perto de, eu acho que uns 30 milhões, depois eu posso confirmar os valores para vocês, mas na verdade o efeito recorrente do Inter nesse trimestre já foi um lucro no final da história, se você fizer esse tipo de ajuste. Agora, falando sobre a empresa em si, eu gosto bastante do Inter como empresa, eu acho que pro consumidor ele é excelente, a qualidade do produto, do serviço que ele oferece é muito boa, mas tudo na bolsa tem um preço, né? Por mais que a experiência do usuário seja boa, você tem que avaliar também sobre a ótica do investidor. E, historicamente, o Inter tem conseguido crescer bastante em termos de receita e base de usuário, mas a gente não vê isso se replicando em termos de lucro. E aqui que mora o perigo. Né? O Inter já fez promessas alguns anos atrás de que, olha, X anos à frente a gente vai ser lucrativo. E não necessariamente essas promessas se confirmaram, não todas. Boa parte do que foi prometido foi entregue, mas em termos de rentabilidade, de retorno sobre o patrimônio, de fato, o Inter tem deixado a desejar. Dentro desse contexto, eu entendo que não sei se vale a pena uma exposição muito grande no Inter, ou mesmo se vale a pena a exposição. Eu tenho uma opinião mais neutra nesse momento. A gestão ela tem ficado bem confiante quanto à entrega dos próximos anos. Então eles têm falado, inclusive eu falei com eles semana passada, que a expansão para os Estados Unidos está indo muito bem e que aqui no Brasil eles querem virar um ROI parecido com o ROI de bancão, Itaú, Santander, similares, num horizonte de 5 anos. Se eles conseguirem entregar isso, ou que seja algo perto disso, me parece que as ações estariam baratas. E aí vai um pouquinho da convicção de cada investidor para confiar e acreditar que isso é possível, que eles conseguem entregar esse nível de retorno ou não. Matheus, eu acho que eles devem chegar a um ROI de 10 a 15%, mais ou menos nesse horizonte. Tá? Eu não acho que chega acima dos 20% que a gestão tem eventualmente falado, mas eu acredito que 10, 15% me parece assim factível. Desde esse cenário, se você comprar a Inter agora e isso de fato acontecer, você vai ter um retorno razoável. Acho que você vai ganhar do Bovespa, possivelmente até ganhar do